porque eu vivi somente o quê? Eu vivia exclusivamente perto do Equador, né? Já sentiu, né? Hoje eu estou aqui num Tirando de Letra e já começo o programa tendo o meu testemunho de fã, né? Porque eu sou fã do meu entrevistado de hoje, professor David Pennington. Estou pronunciando correto? É isso aí. Professor, fora a legião de fãs assim que você tem, né, na nossa faculdade de educação e pela vida, eu acho que o senhor foi semeando ao longo da história, assim, no cinema, nessa sua paixão por lecionar, assim, você tem uma legião de alunos muito bem formados aqui na universidade. Foi com muita surpresa que eu recebi o teu livro no ano passado, né, no lançamento, que fala da ligação entre Manaus e Liverpool, na construção de uma ponte muito linda, falando de cidades, falando das navegações, do vapor, das pessoas que habitaram essas metrópoles e como que elas foram se constituindo devido aos fatores econômicos. Eu fiquei muito surpresa. Você tem que me contar como é que você teve o mote para essa ideia. Assim, eu vim para a faculdade de comunicação, eu vim para a Universidade de Brasília, assim, quase que por acaso, né? Porque eu desenvolvi uma carreira no cinema, particularmente em São Paulo. Eu me formei em arquitetura, mas fui trabalhar com cinema, né? O cinema naquela época era muito complicado, era muito caro, você não tinha esses equipamentos que hoje você tem, que facilitam, sim, com toda certeza, que democratizam a produção audiovisual. Então era muito restrito, era difícil, enfim, era um mercado difícil de se entrar. E eu entrei também por acaso, porque eu fiz arquitetura e fui convidado a fazer um projeto de um estúdio de som para o cinema, né? E eu fiz o estúdio funcionou, era da Stop Som. E aí eu comecei a frequentar o estúdio, e nesse frequentar o estúdio comecei a fazer cinema. E rapidamente eu me tornei uma pessoa assim, muito procurada em São Paulo e desenvolvi um trabalho, fiquei sendo conhecido. E eventualmente, né, houve as dificuldades da produção do cinema nacional. Nós em 82, 83 nós tínhamos uma produção extremamente restrita, a Embrafilme tinha sido terminada, e ocorre que eu acabei sendo convidado para dar aula aqui na Universidade de Brasília. Vim para cá para ficar 6 meses. E até hoje, né? Isso foi em 1987 que eu comecei a dar aula aqui e até hoje estou. Bom, então, digamos, eu fui contratado para ministrar o curso de fotografia e iluminação para cinema, né? Mas como eu tinha um grande conhecimento de som, também comecei a ministrar, vamos dizer, o curso de som. E aos poucos, enfim, eu já ministrei direção, já ministrei, ministro ainda linguagem de cinema e vídeo, criei a disciplina Oficina Básica de Audiovisual. Assim, eu fui participando onde era possível. Eu participei da UNB-TV na sua fundação. Antes da UNB-TV eu participei do CPCE na sua fundação. Então eu estive envolvido no audiovisual aqui na Universidade de Brasília desde sempre, né? E é claro, quando você começa uma carreira de professor, eu era oriundo do quê? Da produção cinematográfica, assim, da bronca, ou seja, de ir para a rua para filmar. E claro, chegando na universidade, a pergunta que surge é: professor, você não gostaria de fazer um mestrado? Naquela época, era, vamos dizer, esse tipo de profissional que eu era, entrava como auxiliar mesmo. Então eu acabei fazendo mestrado em comunicação social. E o meu tema, o tema da minha dissertação foi o som direto no cinema, que é um assunto que tem a sua historinha à parte, né? E é claro, passou-se 1 ano, 2, novamente, professor, o senhor não quer fazer um doutorado? Aí, o doutorado é uma coisa mais ampla, né? Então eu fiquei em busca de um tema que me fosse caro, né? Um tema que fosse interessante. E dentre os temas que eu, vamos dizer, observei, voltou aquela pergunta, porque eu nasci em Liverpool, na Inglaterra, fui criado em Manaus, estado do Amazonas, né? Me formei em São Paulo, né? Já morei em Florianópolis, Salvador, em vários lugares, né? Então essa coisa misteriosa, né, de você sair da Inglaterra e vir para a América do Sul, né? Essa coisa ficou.
Então, numa viagem que eu fiz a Manaus, eu sempre visito Manaus, né? Eu caminhando pelas ruas, eu me toquei, tem uma ligação entre Manaus e Liverpool, isso podia ser um tema, né? Você se tocou como? Andando na rua, pisando nas pedras, né? Veja bem, as cidades, elas dialogam com você, né? Se você sai um pouco vamos dizer, do afã da sobrevivência, e você caminha a esmo numa cidade, você olha os prédios, você olha as pessoas, você olha as calçadas, você olha as pedras, os paralelepípedos que calçam as ruas, né? Olhar de arquiteto. Esses elementos, né, eles dialogam com você, dialogam com a tua memória, com o teu conhecimento, né? E de repente tive um estalo, digamos assim. Então eu fiz algumas anotações e quando eu retornei aqui a Brasília, eu conversei com alguns colegas, né? E me sugeriram que eu procurasse o Departamento de História, que tinha uma área de pesquisa do imaginário. E essa pesquisa do imaginário, vamos dizer, essa linha de pesquisa, ela seria um local interessante para abrigar o projeto. De fato, assim foi. Eu formatei esse projeto e ele foi muito bem recebido, né? Fiz o exame de seleção e fui um dos 4 doutorandos da época. Isso foi em 95, 96, por aí. Talvez um pouquinho mais, foi em 97. De toda forma, eu nunca tinha retornado à Inglaterra. Em 95 eu visitei e realmente era um país estrangeiro para mim. Mas como é que Liverpool chegava para você nesse diálogo se você não... Não, é claro, veja bem, eu vim com 6 anos de idade, meu pai me doou uma série de memórias e lembranças, né? Tanto é que quando eu estive em Liverpool em 95, eu fui nos lugares que eu lembrava que ele me falou, eu visitei esses lugares, né? E Liverpool é uma cidade portuária que teve assim, uma presença muito intensa na Revolução Industrial e, vamos dizer, no período... entre as guerras, inclusive, até os anos 60 o porto estava vivo. Depois dos anos 60 o porto começa a morrer com a chegada dos contêineres, né? Então, circulando nesses locais. Quando eu estive em Manaus, que me deu o estalo, escrevi o projeto, então eu voltei a Liverpool. Eu fui lá, fiquei durante 5 dias apenas, mas nesses 5 dias eu consegui um co-orientador, o professor Rory Miller, do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Liverpool. E com isso, então, consolidei a possibilidade de fazer a tese, através de uma bolsa sanduíche da CAPES, né? Isso se concretizou depois dos créditos, de todos os créditos feitos, né? Em 2000, quando eu fui para a Inglaterra e fiz a pesquisa lá. Exatamente no inverno, eu viajei no dia 1º de novembro e voltei no dia 3 de março. Quer dizer, eu fiquei exatamente o inverno, bastante rigoroso lá. E esse inverno rigoroso foi outra marca, né? Já configura um novo estado para a cidade. Você já viu uma cidade diferenciada, né? Pela marca da neve. É interessante o seguinte, porque primeiro que eu não tinha a menor ideia do que seria você pesquisar no inverno. E fui descobrir lá como é. Porque eu vivi em Manaus. Manaus é perto do Equador. Então nós temos apenas 2 estações, né? A estação da chuva e a estação de menos chuva, né? E mesmo em São Paulo, que é uma cidade em que você tem as 4 estações durante cada dia, né? Ainda assim não havia essa distinção tão clara entre primavera, verão, outono e inverno. E lá havia. Então quando eu cheguei com neve lá. E, para minha consternação, eu descobri que os dias eram extremamente curtos. O dia começava às 9h30 da manhã e terminava às 15 para as 4 da tarde. Então, o período que eu tinha aquisitivo para pesquisar era muito reduzido. Isso fez com que eu tivesse que me desdobrar. Eu visitei arquivos, visitei museus, visitei bibliotecas, universidades, cidades vizinhas. Realmente foi uma garimpagem, né? E eu levantei realmente um material bastante interessante. Como eu já estava preparado, eu direcionei a pesquisa. Também eu tive ajuda
da comunidade irlandesa, porque a minha mãe biológica era irlandesa. Então, quando os irlandeses do lugar souberam que tinha um menino irlandês que tinha ido para a América do Sul e estava de volta fazendo uma pesquisa de tese, a comunidade inteira se mobilizou para me trazer elementos, assim, desde livros, fotografias, até um sujeito que era um catador de materiais para reciclar, me trouxe um broche de Nossa Senhora de Liverpool para me proteger durante a pesquisa. Então, essas coisas delicadas, né? Essa identidade, né? Os irlandeses são como os nordestinos em São Paulo, aqui no Brasil, os irlandeses na Inglaterra. Há aquela mesma relação difícil, né? O resultado disso foi uma quantidade de material significativa, né? Cerca de 150 quilos, que eu trouxe de volta e trabalhei esse material durante um mês, e aí fui para Manaus e fiquei um mês e meio em Manaus cotejando as informações. E a partir daí, em 7 meses, eu escrevi o livro, né? Professor, e aí a gente faz uma pausa agora, porque é uma das partes que mais me chamou a atenção, como as coisas se perderam nessa jornada, né? Em estado de conservação mesmo dos elementos, pelo clima de Manaus e das navegações que fizeram afundar aí uma fortuna de imagens e de história que você poderia também ter aproveitado. Então, no próximo bloco, a gente entra mais um pouquinho na história da construção desse livro. Até já!